Obrigado, professor. Gente, boa tarde, todos e todas. Como já foi apresentado, sou Roberto Van Pedrosa, sou enfermeiro de formação, doutorando do programa de Ebiatria da Universidade de Pernambuco. Nosso tema a ser conversado hoje, conectando saberes, as telas e os efeitos na saúde de adolescentes e jovens. É um tema muito atual, muito necessário ser discutido nos diversos espaços, tanto na saúde pública quanto na educação, quanto também no ambiente familiar, né, onde os pais discutem essas questões em relação aos seus filhos, principalmente nessa fase. A adolescência é uma fase de muitas transformações, tanto nos aspectos biológicos, físicos, né, como também psicológicos, neuroendócrinos. Então, um período de muita neuroplasticidade, na qual os adolescentes sentem a necessidade de estarem se conectando a outras pessoas, descobertas, numa intensidade um pouco maior do que em outros ciclos de vida do ser humano. Então, inevitavelmente, essas formas de se conectar com as pessoas e com o mundo, inevitavelmente, as telas, elas assumem um papel muito relevante na vida dos adolescentes e jovens. Então, só para vocês saberem, esta palestra, ela é oriunda de um projeto de pesquisa, né? Nós chamamos de projeto Telas, mas é um projeto guarda-chuva, orientado pelo professor Ricardo, vinculado ao grupo de pesquisa, Grupo de Estudos e Pesquisa em Promoção da Saúde do Adolescente, o GEPSA, vinculado à Universidade de Pernambuco, cadastrado no CNPq, lá no diretório. Deste projeto já saiu uma dissertação que já foi defendida, e estamos aí na fase aí quase que finalista de duas teses, a minha e a do colega Jânio, dentro desse mesmo projeto, claro que cada um trabalhando distintos desfechos, mas todos relacionados ao uso de telas por adolescentes. Então, as mídias digitais, né, elas fazem parte da nossa sociedade. E durante o processo histórico de desenvolvimento, de inovação tecnológica, de acesso à informação, à comunicação, lá atrás, nas décadas de 20, 30, 40, principalmente, foi a televisão, né? Que surgiu o rádio primeiro, não era tela, era mais áudio, mas aí veio a televisão, a primeira tela foi uma revolução para aquela época e permeou várias décadas, né? Até que surgir aí nas décadas de 60, 50, 60 o computador, né? E mais recentemente os dispositivos móveis, notebook, tablet e mais recentemente smartphones, que é a tela mais utilizada em todo o mundo, e não seria diferente aqui no Brasil. Então, o observatório que o Brasil tem, que é é, um observatório, que é uma ONG, né? Ele traz dados anuais com relação à acessibilidade, uso de internet, mídias sociais, de telas. Então, no mundo inteiro, né, hoje, mais ou menos 5,24 bilhões de pessoas usam mídias sociais, representando um pouco mais, quase 64% da população geral. Dentre esta população, estão incluídos os adolescentes. No Brasil, especificamente, é o TICS Kids Online, que é um observatório de estudos de mídias digitais. Ele assinala que em 2025, 92% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos são usuários da internet. Então, isso é uma representatividade muito grande dessa população. E aí a gente vê a região norte, a que tem a menor acessibilidade por questões geográficas e de desenvolvimento, e a região sul, sudeste, centro-oeste, as que têm maior percentual de acesso. Então, o uso das mídias digitais, elas fazem parte da contemporaneidade para se socializar,
para as atividades escolares. Nós vivenciamos aí a pandemia entre 2020 e 2022, que o uso de telas se intensificou em todo o mundo para proporcionar atividades que antes só se fazia de forma presencial, por exemplo, as atividades escolares. Então, todos nós lembramos bem que foram as telas, né, que mantiveram as atividades acadêmicas em todos os níveis. Mas elas também são utilizadas como atividades recreativas, né? Isso é muito importante também no desenvolvimento, no funcionamento da criança, do adolescente, do jovem, inevitavelmente. Esta utilização, inevitavelmente, ela integra o cotidiano dos nossos adolescentes e jovens. E aí, diante deste uso, tá, surge o problema, o tempo de exposição. Então, as sociedades de pediatria, a Organização Mundial da Saúde, Sociedade Canadense, Sociedade Americana, Australiana e, não diferentemente, a Sociedade Brasileira de Pediatria estabelece, com base em estudos, de 2 a, no máximo, 3 horas por dia. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde e as sociedades americana e canadense recomendam até 2 horas de uso recreativo de tela por dia. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda até 2, o ideal, tá? O uso moderado de 2 a 3 horas, mas em nenhuma hipótese mais do que 3 horas por dia, as recomendações mais recentes da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2024. Entretanto, apesar dessas diretrizes orientarem, recomendarem o uso de 2 a no máximo 3 horas por dia, no Brasil, em 2019, foi um estudo, uma revisão sistemática que pegou aí uma população de mais de 30 mil adolescentes, constata que 70,9% desses adolescentes não obedecem a essas diretrizes, ou seja, eles passam mais do que 3 horas por dia nas telas. Então, nós sabemos, né, precisamos de mais estudos, né, estudos de base nacional, de uma forma que não seja de autorrelato, que seja mensurado, com dispositivos, para poder ter o conhecimento de qual realmente é o tempo que esses jovens passam nas telas. E aí, dentro dos desfechos, está a qualidade do sono, né? 53% dos adolescentes têm distúrbio do sono. Então, o tempo excessivo de telas, eles, em virtude de uma exposição exacerbada, exagerada, ele tem sido associado a problemas de saúde. Dentre eles, a saúde física, a saúde psicossocial, a saúde escolar, comprometendo a qualidade de vida dos adolescentes e jovens. Então, nós reconhecemos que as telas são importantes. Tá? O objetivo aqui não é como é que se diz, incriminar as telas, não não recomendar mais o uso, não, de forma nenhuma. As sociedades e estudos apresentam resultados importantes, que o uso moderado, ele faz bem à saúde, à socialização, ao bem-estar das crianças e dos adolescentes. Tá? A questão é o uso exagerado. Então, inevitavelmente, a tela ela é um símbolo da era moderna. E o tempo de tela, ele é conceituado, caracterizado como o tempo que o jovem gasta nas telas, seja smartphone, TV, computador, tablet, videogame, qualquer dispositivo com tela que emita luz artificial. Os adolescentes, né, vale destacar que nossos adolescentes, no Brasil, adolescente compreende de 10 a 19 anos, mas nossa palestra ela estende aos jovens, que vai até os 24 anos. Eles são nativos digitais. Eles não conhecem o mundo analógico, eles não viveram a época antes das mídias, das redes sociais. Diferentemente de nós, né? Quem nasceu na década de 70 e 80, ele conhece dois cenários, um com telas e outro sem telas.
né? Estudávamos somente com material de papel, físico, né? Brincávamos com brinquedos reais, né? Contato era pessoal, era direto, amigo, amiga, escola, pai, mãe, irmão. Então, os vínculos, eles se davam de uma forma diferente. E hoje não. Os nativos digitais, né, principalmente a geração Z e Alpha, né? Quem nasceu de 95, geração Z, e quem nasceu a partir de 2010, geração Alfa. Então, essa turma que nasceu de 2010 para cá, eles cresceram rodeados de informação digital e entretenimento nas telas, não conhecendo as realidades que as gerações anteriores conheceram e vivenciaram. Então, o tempo nas telas é uma parte importante da vida contemporânea desses adolescentes e jovens. Portanto, as rotinas de saúde, incluindo a mídia familiar, são estabelecidas mais facilmente na infância do que mais tarde. Ou seja, é muito provável que os hábitos de vida adotados pela criança ainda na primeira infância, eles perdurem por toda a vida do indivíduo. A tela, o hábito alimentar, o hábito de atividade física, o hábito de estudar ou não. Então, esses hábitos ditos saudáveis precisam ser incorporados na primeira infância. A questão das telas, a disciplina, precisa ser incorporada ainda na primeira infância, porque depois fica muito mais difícil, eles incorporam na sua vida cotidiana e dificilmente ele vai adotar um hábito diferente. Por isso que, cada vez mais, a orientação, atividade física, o mais precocemente possível, o uso controlado, né, das telas, monitorados pelos pais para crianças, e hábitos de vida, inclusive hábitos alimentares, para que ele incorpore isso na sua vida adulta. Então, com aquele velho ditado, é quando criança que se ensina, tá? Porque depois fica mais difícil. Portanto, aí eu trouxe algumas informações, né, a nível mundial, né, só para provocar. Nós vamos discutir o que é que a literatura traz sobre todas essas questões, né? Vocês já devem ter visto na grande mídia, a Suécia desistiu da educação digital, tá? E gastará milhões de euros para voltar os livros impressos nas escolas. Foi um dos primeiros países que incorporaram lá na década passada ainda, bem adiante em relação à maioria dos países, e não viu os resultados e está voltando a ser tudo físico nas escolas, os livros, os estudos. Então, isso já está sendo discutido, tá, em outros países também. Então, é uma das sociedades mais ricas do mundo e está revendo a estratégia de educação digital. Por quê? Observou queda no desempenho das crianças em leitura nas telas, ChatGPT, Google, ele vai pegar tudo pronto, tá? Então não vai inibir a criatividade, o pensamento crítico, o hábito de leitura dessa criança e desse adolescente. Críticas de especialistas em saúde em relação ao aumento do uso de telas, que, inevitavelmente, se o ensino é digital, a exposição às telas se torna inevitável. Dificuldade maior de os pais ajudarem os filhos nas tarefas, por vários motivos, né? Disponibilidade mesmo, questão de trabalho, e também o letramento digital de muitos pais não é o mesmo dessa galera, desses jovens que estão nesse mundo digital. E evidências mostram que o benefício do livro físico para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, em se comparando com livros digitais, tá? Então, a Suécia já desistiu dessa estratégia e outros países estão também revendo, a exemplo da Dinamarca, Reino Unido. É, e aí, na Austrália, recentemente, essa semana, 2 semanas aí, foi uma notícia que tomou conta dos noticiários, porque a Austrália decidiu restringir, proibir redes sociais para jovens até 16 anos, né? Então, foi uma medida dura. Essa lei, ela foi implantada
em 2024, que ela foi aprovada, e foi dado um ano, tipo, para a sociedade ir se preparando, se adaptando. Ela foi aprovada mesmo em dezembro de 24. Mas o vigor da lei se deu a partir de agora. O que foi que a Austrália constatou? 96% das crianças de 10 a 15 anos usavam redes sociais. E de cada 10, 7 foram, em algum momento, expostas a conteúdos sensíveis, seja violência, bullying, eh, sexualização, pornografia, misoginia. Então, a incidência desses eventos se tornaram muito presentes e foi um dos motivos que fez o governo tomar essa decisão. Um em cada 7 relatou ter sofrido algum tipo de aliciamento por adultos nas plataformas online, porque era praticamente impossível, hoje é impossível, eu falo como pai de adolescente, é impossível você monitorar tudo que seu filho vê nas redes sociais, tá? Então, a gente vive num mundo muito digital, certo? E os jovens, eles têm uma capacidade de se adaptar a essas tecnologias muito rapidamente. E a Dinamarca também é o próximo país a adotar medidas semelhantes. O que é que a Austrália fez? Vai punir o pai, a mãe? Não, não vai punir, tá? Vai exigir que as big techs, né, elas, ao abrir uma nova conta, que exige um documento de identidade da pessoa. E se tiver menos de 16 anos, não consegue cadastrar. Claro que tem muitas críticas, é muito fácil de ser burlado. Tá? A criança, adolescente, tem 14 anos e vai botar um documento de outra pessoa, etc. Mas aí o governo está disponibilizando meios digitais de identificação para as Big Techs. Ela vai reconhecer, não agora, mas em breve, se aquele documento é de fato daquela pessoa que está abrindo uma nova conta. E aí, se não for cumprido, a multa vai ser para as Big Techs e não para os pais, certo? Então, essa é a estratégia e vamos esperar os próximos capítulos se vai ser eficaz ou não essa medida. O uso de tela tende a aumentar ao longo do tempo, para incluir mais entretenimento. Então, cada vez mais o jovem, ele vai buscar mais entretenimento. A tendência é utilizar cada vez mais as telas. Então, atividades que ele fazia no livro, em sala de aula, hoje ele faz nas telas. Então, isso, além de outros fatores, contribui para uma exposição cada vez maior dessas crianças e desses adolescentes. O tempo de tela moderado, até 2 horas por dia, pode trazer benefícios, atividades acadêmicas, acesso a informações sobre o mundo, que vai muito além do que está ao redor daquele jovem, promovendo bem-estar mental, conexões, né? É, pesquisas, ele pesquisa sobre atualidades, sobre conhecimentos do ponto de vista acadêmico, escolar, sobre política, sobre futebol, sobre religião. Ele vai lá, então é um acesso, um campo fértil para todo tipo de informação. Então, ela traz benefícios importantes, né? Você consegue uma informação rápida, informações relevantes para o aprendizado desses alunos, desses jovens. E 68% dizem que recebem suporte social dentro, né, por seus pares, em momentos desafiadores, em momentos que estão tristes, quando estão frustrados com alguma coisa, os amigos, a família, por rede social, faz aquele apoio, aquela rede de conexão, e aí isso promove bem-estar a esses jovens. Então, ninguém está aqui para condenar as telas, de jeito nenhum. E aí, a tela predispõe a comportamento, né? Dentre eles, o comportamento sedentário. Então, o que é comportamento sedentário? É aquele comportamento em que o indivíduo não gasta energia. Ele está na posição, como eu estou aqui, ou sentado, ou inclinado, ou deitado, e
gastando pouca energia, só acumulando energia. Então, esse comportamento sedentário, em se tratando de adolescentes, geralmente são realizados na frente das telas, principalmente computador, televisão, celular, videogame ou tablet. Portanto, o comportamento sedentário na adolescência, ele traz danos e expõe esse jovem a riscos que pode afetar a qualidade de vida lá na fase adulta, e principalmente quando ele estiver na fase de pessoa idosa. Por quê? Porque existe uma redução da atividade enzimática, das enzimas, né, que quebra as lipoproteínas, dentre elas, lipoproteína lipase. O que é que ela faz? Pega as lipoproteínas circulantes. Quais são essas lipoproteínas? O colesterol, principalmente o LDL, que é o ruim, o triglicéride e outras, que vão depositar nos vasos sanguíneos, né? E ao longo das décadas, somado com outros fatores de risco, dentre eles fatores hereditários, mas principalmente comportamentais, sedentarismo, aumento de peso, dentre outros, e, consequentemente, elevar o risco cardiovascular. E aí nós estaremos diante de uma pessoa exposta, né, com grande chance de ter problemas de saúde, tais como infarto do miocárdio, acidente vascular encefálico e outros problemas cardíacos, outros problemas vasculares. Então, esse é o problema do comportamento sedentário, que é a hora de construir um comportamento ativo, tá? É na fase da infância, principalmente na infância, mas ela pode ser tomada também durante a adolescência. Então, esse comportamento sedentário de telas pode predispor o indivíduo na fase adulta àquelas doenças que são a principal causa de morte, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que são as doenças cardiovasculares, ok? Então, existem evidências relacionadas ao tempo de tela com desfechos tanto na saúde física, tá? Relacionada à inatividade física, o sedentarismo, consequentemente, obesidade, que, por sua vez, predispõe ao risco do diabetes do tipo 2, além de outros fatores cardiovasculares, como eu já falei, né? A dependência digital e o uso problemático de mídias interativas, que está na CID-11, na Classificação Internacional de Doenças, a última versão, desculpem aqui ter. Então, é o chamado disorder, né, que é o uso problemático de mídias interativas. Então, é doença, se é doença, por sua vez, precisa de tratamento, acompanhamento psicológico e até psiquiátrico. Perturbações do sono, redução da taxa metabólica, pelo mecanismo que eu expliquei agora há pouco, relacionado às lipoproteínas plasmáticas, e transtornos mentais, principalmente depressão e ansiedade, que eu vou falar um pouco mais adiante. Então, o elevado tempo de tela, ele também repercute na saúde, é, em aspectos da saúde que envolvem comportamentos e também aspectos da sua saúde mental, que para além da sua atividade física, ele compromete o desenvolvimento cognitivo da criança, principalmente lá na infância. A recomendação mundial de todas as sociedades é que as telas devem ser evitadas, né? Ela é contraindicada, ela é abolida para a criança até os 2 anos de idade. Tanto a visão, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento neuropsicomotor, o desenvolvimento da linguagem e outras questões, né, que ainda estão em estudo, né, que atrapalham o desenvolvimento da criança. Então, até 2 anos é zero tela, zero mesmo, sob nenhuma hipótese. Irritabilidade e mau humor, principalmente quando essa tela é suprimida, quando é retirada da criança, do adolescente, do jovem, fica irritado, fica estressado, fica procurando, não consegue deslocar a atividade de tela por outro tipo de atividade que seja mais produtiva e mais saudável.
redução do bem-estar, porque ele vai se alimentar mal, ele vai dormir mal, as interações sociais dele, em alguns aspectos, fica comprometido, labilidade emocional, né, instabilidade no humor, ora está bem-humorado, ora está mal-humorado, principalmente quando é suprimida a tela, e redução no desempenho acadêmico, no desempenho escolar. Isso também já é comprovado cientificamente. Crianças e adolescentes com maior tempo de tela têm piores desempenhos escolares. Isso já é comprovado. Portanto, o uso de telas aqui, eu fiz uma espécie de um organograma, mas sem hierarquizar, trazendo alguns aspectos, algumas possibilidades em relação ao uso de telas, né? Primeiro, a exposição do adolescente a telas. Então, sabe-se, por vários estudos nacionais e internacionais, em vários países do mundo, que ele traz prejuízos, o uso excessivo, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. O uso exacerbado, ele afeta negativamente a saúde mental do adolescente e do jovem, tá? Estudos recentes já trazem isso. Ele reduz a atividade física, interrompe o sono e expõe o jovem a conteúdos disfuncionais, conteúdos de violência, conteúdos pornográficos. Então, esses três aspectos que traz, ele tem como consequência comprometimento na saúde mental do jovem, do adolescente ou da criança. A redução da atividade física é comprovado também, a interrupção do sono também, né, principalmente com relação à ansiedade, e aí não teríamos outros desfechos, né? Não teria como esses desfechos serem positivos, vamos dizer assim, para essa criança, para esse adolescente. Então, este cenário traz preocupações relevantes às autoridades de saúde do mundo inteiro, né? Para promover o bem-estar psicológico dessas crianças, adolescentes e jovens e o próprio desenvolvimento global desses jovens. Dito isto, o ambiente escolar é um campo fértil para a adoção de estratégias. A maioria dos países já adotaram alguma legislação pertinente, né? O Brasil não poderia ser diferente. Em janeiro de 25, a nova lei, ela não proíbe o uso de telas de celular nas escolas, mas ela regulamenta, coloca algumas diretrizes para as escolas adotarem, se recolhe na sala, se deixa na mochila do aluno, se deixa num canto da escola lá um espaço reservado só para deixar depositar lá as telas dos alunos. Então, a lei ela colocou as escolas para normatizarem, né? E principalmente adotar estratégias alternativas, principalmente atividades que envolvem interação e atividade física no ambiente escolar, no horário das atividades escolares. Portanto, a regulamentação do tempo de tela é uma das estratégias que toda escola precisa pensar de alguma forma, sem ferir a legislação, para promover saúde mental dessas crianças e adolescentes. Então, governos, sociedade, família, autoridade de saúde pública, gestores escolares, comunidade escolar, comunidade acadêmica, porque eu estou falando também sobre jovens universitários, para juntos pensarem em estratégias, políticas, programas que diminua o tempo de exposição às telas por esses jovens e adolescentes. E, por fim, no contexto brasileiro, urge a necessidade de mais pesquisas para aprofundar nessas temáticas. Nós temos muitos estudos já publicados que mostram associações e precisamos de mais estudos, principalmente que relacione qual é o tipo de tela mais danoso. Alguns já sinalizam, mas não com tanta certeza de evidência. Qual o tipo de conteúdo que mais traz prejuízos?
Meninos ou meninas, durante a semana ou no final de semana, pode aumentar o tempo no final de semana, pelo menos, ou não. Então, são estudos que precisam ser mais explorados para poder pensar em programas de saúde, políticas educacionais que possa diminuir ou pelo menos disciplinar o tempo de exposição às telas por adolescentes e jovens. Então, pessoal, continuando aí, o que é que nós vamos fazer neste segundo momento da nossa palestra? Eu vou trazer evidências, tá? Resultados de alguns estudos em alguns aspectos da saúde dos adolescentes e jovens. Eu vou começar pelo sono, ou seja, o que é que a literatura traz sobre o sono do adolescente, o efeito das telas no sono. Eu vou trazer também na qualidade de vida. Eu vou trazer ainda na questão da atividade física. Então, e também na saúde mental, não poderia deixar de trazer. E aí eu trouxe algumas evidências com relação ao distúrbio do sono. Pessoal, o sono, antes de qualquer coisa, relembrando aqui a fisiologia bem rapidamente, nosso corpo, ele foi preparado para, ao anoitecer, desacelerar, repousar e dormirmos, tá? É um velho ditado. A noite foi feita para se dormir. Claro que algumas atividades laborais, eu sou enfermeiro, dei plantão mais de 15 anos e dava plantão noturno, mas precisa ser eventualmente. Eu não posso trocar a noite pelo dia, tá? Nosso organismo ele não foi preparado para isto. Então, é, à medida que anoitece, que diminui a luz solar, o cérebro já processa, já entende, tá? E o nosso sistema endócrino reduz a produção de um hormônio chamado cortisol e aumenta a produção de melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono e por desacelerar algumas atividades metabólicas, a contração muscular, o impulso nervoso, consequentemente reduz a frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, taxa de filtração glomerular e por aí vai. Tudo no organismo desacelera. Então, nós precisamos, ao anoitecer, dormir, desacelerar, sem falar da necessidade de reparação celular para diminuir a atividade de oxidação das células durante a atividade diurna, né? Esse processo todo. Então, o sono é fundamental para o reparo, para renovar as nossas células, o nosso corpo, a nossa mente, né? Quantos de nós estamos atordoados de atividade, seja de estudo, de trabalho, familiar? Não, vamos dormir, pensa, vai dormir, amanhã você acorda melhor e pensa e toma uma decisão melhor. Por quê? Porque o sono promove até a nossa capacidade de memorização, de armazenamento cerebral de informações. O sono precisa. Ele é feito um HD de computador, ele esvazia o lixo que não presta e renova com novas possibilidades. Então, o sono ele é indispensável. Adolescentes devem dormir pelo menos 9 horas. Tá? Sabemos que o ser humano, a pessoa adulta, tal e tal, precisa dormir pelo menos 8 horas por dia. Mas na adolescência, esse período, o ideal seria 9 horas por noite, tá? Então, o que é que as telas proporcionam? Latência do sono prolongado. O que é a latência do sono? É o período correspondente aonde eu vou me deitar até a hora de pegar no sono. Então, esse período de latência, ele é maior, ele é prolongado durante o uso de telas durante a noite. Portanto, a recomendação é pelo menos 2 horas antes da hora que você pretende dormir, abandonar as telas ou pelo menos, outros estudos falam, pelo menos 1 hora. Então, eu pretendo dormir às 22 horas hoje. Então, até 21 horas que você tiver que fazer nas telas, tudo bem. A partir daí, o uso dessa tela já vai comprometer a qualidade desse sono e vai aumentar o período de latência. Você vai passar mais tempo para adormecer,
tá? Que é o período de latência do sono. E a menor duração total em quantidade, tá? Tanto a tela compromete a luz azul, porque ela engana o nosso sistema nervoso. Nós precisamos da luz natural. A luz natural, à noite, sol, estrelas e a lua, né? O sol não existe. Então, a luz artificial, ele vai aumentar a concentração de cortisol e diminuir a de melatonina e provocar insônia no adolescente. Consequentemente, o nosso corpo precisa de reparo. Bom, eu não poupei o meu corpo à noite, ele vai forçar a sonolência diurna, então eu vou ficar com sono durante o dia. E aí, adolescentes, jovens, nas escolas, na faculdade, se arrastando, dormindo durante as aulas, por conta do comprometimento do sono noturno, muitas vezes relacionado às telas, tá? Então, essa tríade aí, ela provoca uma tremenda desorganização no padrão de sono do adolescente e do jovem. Consequentemente, qual é o desfecho? O deslocamento de atividade e impacto no tempo do sono. Tá? Então, você poderia estar dormindo, estar na tela, então esse tempo de sono, o tempo que você vai passar dormindo, vai ser menor. E esse tempo menor promove a redução da consciência interoceptiva. O que é isso? Consciência interoceptiva é a capacidade de o organismo identificar necessidades. Tipo, eu estou com fome, então eu preciso comer. Eu estou com sede, preciso beber água. Eu estou com sono, preciso dormir. Eu estou cansado, preciso dar um relax, deitar. Então, só que o uso da tela e quando compromete o sono, nós não temos essa consciência interoceptiva. Então, o jovem ele não come, ele está com sede, ele se desidrata, ele não bebe água, ele não lancha adequadamente. Então, ele não toma banho adequadamente. Essa consciência interoceptiva comprometida faz com que suprimamos necessidades neurobiológicas importantíssimas para o perfeito funcionamento, para a nossa homeostase. Consequentemente, a estimulação psicológica e emocional, a depender do conteúdo que você está consumindo, quando deveria estar dormindo. Então, se for conteúdo violento, se for conteúdo. Então, dependendo da natureza do conteúdo, pode provocar estimulação. Imagina aí você, na hora de dormir, está assistindo nas telas filme de terror, né? Você está assistindo conteúdo violento. Então, o seu sistema nervoso central vai absorver esse conteúdo e vai hiperexcitar, né, promover estimulação psicológica e, consequentemente, emocional nesse adolescente, nesse jovem. E os efeitos fisiológicos da luz artificial, que eu acabei de falar para vocês, e além de interrupções noturnas, mesmo que ele durma, mas ele vai ficar acordando à noite, por 2, 3, 4, até mais vezes. Então, realmente não vale a pena, tá? O uso de tela noturno, porque prejudica. Recomendações: assistir TV no quarto, deitado na cama, é terrível para desenvolver comportamentos pouco salubres, né, relacionados à qualidade do sono de qualquer pessoa, principalmente adolescente e jovem. E ainda, o que é que os estudos trazem, né? O que é que, né, um estudo brasileiro, né, que estudou, que pesquisou o uso de telas e a qualidade do sono, o que foi constatado nesse estudo? Mais da metade das crianças e adolescentes, tá? 52,3% mais precisamente, tem o sono de má qualidade. 46% relataram dormir menos de 8 horas por dia. O tempo excessivo em frente às telas foi associado estatisticamente à má qualidade do sono, à duração insuficiente, ou seja, um sono ruim, tanto em quantidade quanto em qualidade, né? Principalmente nos adolescentes insuficientemente ativos em relação à atividade física. O que é que isso quer dizer? O estudo constatou que o uso de telas por tempo prolongado, por mais de 3 horas,
promove má qualidade do sono, tanto na duração, né, em quantidade, quanto na qualidade desse sono, tá? E essa associação ela foi mais forte naquelas crianças, adolescentes e jovens que não praticam atividade física, tá? Os que praticavam atividade física tinham menor interferência das telas no sono do que aqueles que não praticavam atividade física. E o que é insuficientemente ativo? Aquele jovem, aquele adolescente que não pratica pelo menos 300 minutos de atividade de moderada a vigorosa por semana. Traduzindo em números e dias, pelo menos 1 hora por dia durante 5 dias, tá? Ele precisa fazer atividade moderada e vigorosa, com gasto de energia, tá? E isso tem estudos que mostram uma melhor qualidade do sono em quem pratica esse tipo de exercício. Conclusão do estudo que o tempo excessivo gasto na frente das telas foi associado à má qualidade do sono e duração insuficiente apenas naqueles que não faziam atividade física. Os que faziam atividade física não foram afetados. Então, mais um motivo para deixar a tela de lado e fazer atividade física, ir para a academia, dar uma volta no quarteirão, caminhar, ir para a academia da cidade, academia da saúde, praticar esporte, jogar vôlei, basquete, futebol, handebol, o que for. Qualquer atividade física faz bem, tá? Melhor 30 minutos do que nada, tá certo? Mas o recomendado é que seja pelo menos 300 minutos por semana. E ainda no distúrbio de sono, eu trouxe outro estudo, esse é internacional, né, uma revisão sistemática, que sumarizou 23 estudos primários, em que o uso de telas foi associado a má qualidade e menor duração do sono. Veja, estudos distintos, com populações distintas, com metodologias distintas, trazendo o mesmo resultado, o mesmo desfecho. Principais consequências: despertares noturnos, maior latência do sono, ou seja, a criança ou adolescente ele deita, mas demora para dormir, para adormecer, e sonolência diurna. Essa sonolência diurna eu pude constatar, nossa pesquisa do uso de telas, do nosso doutorado, e da colega do mestrado que já defendeu, a Luísa, e o Jânio, que colega de doutorado, nós constatamos filas inteiras na sala de adolescentes dormindo no período diurno, que mal conseguia responder os questionários da nossa pesquisa. Então, isso é muito fácil de constatar. Conclusão da revisão sistemática, que o uso do celular antes de dormir foi associado à má qualidade do sono em adolescentes, em praticamente todos os estudos que foram selecionados para esta revisão sistemática. E aí, qualidade de vida, eu falei de sono, vamos falar agora o que é que as telas, em que ponto, em que medida ela interfere na qualidade de vida de adolescentes e jovens. Vamos pensar assim, poxa, como é que eu vou medir qualidade de vida? Né? Se eu quero saber minha glicose, eu tenho um resultado palpável no meu exame de sangue. Se eu quero saber se tem uma anemia no meu hemograma, eu vou saber, mas como é que eu vou medir qualidade de vida? Existem instrumentos com propriedades psicométricas testadas, verificadas e constatadas que são eficazes, tá? Que aferem variáveis, né, que são latentes, que você não tem como mensurar, palpar, medir, pesar. Então, a qualidade de vida é uma dessas. Então, o que é a qualidade de vida? A qualidade de vida é a autopercepção de saúde e de bem-estar. E esta qualidade de vida, ela está relacionada a quatro aspectos importantes no adolescente e no jovem. E vale para o adulto, mas nós estamos falando de adolescentes e jovens. Quais são elas? A saúde física, ou seja, os aspectos biológicos, a saúde mental, os aspectos psicológicos, a saúde social, ela avalia, os instrumentos avaliam a interação com os colegas, com os pares, com a família, com o professor, né? E, por fim, a saúde escolar, a relação desse jovem, desse adolescente com a escola, que a escola é um elemento muito importante no adolescente. Teoricamente,
é onde ele passa a maior parte do seu dia, do seu tempo, é na escola. Deveria, tá? Então, a qualidade de vida é mensurada nesses quatro aspectos: saúde física, saúde mental, interações sociais e saúde escolar, meu relacionamento com a escola. Então, o que foi que esse estudo, que foi desenvolvido lá na China, tá? Não me lembro agora o tamanho da amostra, mas com muito adolescente, muito jovem, né? O tempo médio de gasto nos smartphones representou uma associação negativa, ou seja, quanto maior o tempo de exposição, menor são os scores de qualidade de vida, nos aspectos físico e mental do adolescente, tá? Então, veja, tanto a saúde física quanto a saúde mental teve uma associação negativa, tá? Quanto menor o uso de tela, melhor é a qualidade de vida. Quanto maior o uso de tela, menor é a qualidade de vida, tá? Então, não resta dúvida que estudos de diversas metodologias com diversas populações apontaram os mesmos resultados. Conclui-se que o maior tempo gasto, quanto maior o tempo de tela, menor é o score de saúde física e mental na qualidade de vida relacionada à saúde de adolescentes. Isso foi na China. Aqui no Brasil, tá? Aí, por que cada desfecho, cada aspecto da saúde do adolescente, eu peguei um estudo internacional e outro aqui no Brasil. Vamos comparar, vamos ver se, né, se o resultado vai ser diferente. Um estudo conduzido, inclusive o professor José Cazuza fez parte desse estudo, que é um pesquisador da área de educação física, que estuda a qualidade de vida, né, da Paraíba, lá na Paraíba, na UFPB. O tempo gasto no computador foi positiva, ou seja, ele promoveu bem-estar físico e psicológico e apoio não, bem-estar psicológico e apoio social, né? Ou seja, em duas dimensões da qualidade de vida, o computador não foi tão danoso, ele, pelo contrário, promoveu o bem-estar. Entretanto, videogame, celular, tablet foi inversamente associado à pontuação geral em todos os domínios da qualidade de vida, no psicológico, no social e no escolar, tá? Então, o que é que quer dizer? Que as telas móveis, né, o uso de telas, principalmente smartphone, tablet e videogame, elas promovem mais dano à qualidade de vida do que, por exemplo, o computador, tá? Porque, no geral, quem mais usou celular e tablet apresentou menores scores de qualidade de vida, tá? Ou seja, qualidade de vida mais baixa, ruim, a percepção deles com relação à sua saúde e ao seu bem-estar. O que é que o estudo conclui? Que adolescentes que gastam mais tempo por dia em comportamento sedentário, a exemplo de jogar videogame ou celular, tiveram menor score de qualidade de vida relacionada à saúde, tá? Então, eu apresentei sobre o sono, estudo internacional e estudo nacional, qualidade de vida, estudos também feitos lá fora, estudos aqui dentro, todos associando realmente o uso de tela por mais de 3 horas por dia, o ideal mesmo seria duas, mas a Sociedade de Pediatria do Brasil apela para três, pelo menos, tá? Todos os estudos apontam efeitos danosos para a saúde dos adolescentes e dos jovens. E aí, saúde mental, essa nem se fala, principalmente ansiedade e depressão. Então vamos lá. Estudo na melhor revista do mundo, na Nature, tá? Associação, uma revisão sistemática que associou o tempo de tela e saúde mental de adolescentes, tá? Então, essa revisão sistemática sumarizou 50 trabalhos primários, estudos com ensaio clínico, por exemplo, e a maioria deles, a grande maioria, encontrou associação entre a exposição às telas e saúde mental do adolescente prejudicada, tá? A grande maioria dos estudos. Qual foi o dispositivo mais danoso e mais utilizado pelos adolescentes?
o celular, o smartphone, tá? E o uso durante a semana, ele é mais danoso do que no final de semana em relação ao bem-estar mental. Então, ele apresentou resultados interessantes porque eles compararam durante a semana e no final de semana. Bom, durante a semana, provavelmente as atividades laborais, escolares, universitárias, acadêmicas, etc., etc., talvez dentro daquela semana, segunda a sexta, né, onde aglutina responsabilidades e lazer, né? O uso excessivo de tela, ele prejudica mais a saúde mental do jovem do que no final de semana, que ele está ali relaxado para se recompor para mais uma semana de atividade, tá? Foi bem interessante esse resultado. E o uso de redes sociais apresentou uma reação negativa com o bem-estar mental. E nas meninas, principalmente nas meninas, esteve associado a um maior risco de depressão, tá? Então, redes sociais, né? Como se não bastasse o uso de telas por tempo que extrapola as 2 ou 3 horas por dia, o uso de mídias sociais, redes sociais, principalmente nas meninas, apresentou um resultado menos satisfatório em relação à depressão do que para os meninos. Conclusão do estudo: que o tempo gasto na frente das telas por adolescentes está mais associados a problemas de saúde mental, tá? Então, já falando, compromete o sono, compromete a qualidade de vida, compromete a atividade física, que na qualidade de vida acabei falando, e compromete também a saúde mental. Outro estudo feito pelo Compass Study, é uma coorte lá do Canadá, que já acompanhou mais de 60 mil adolescentes e jovens, tá? Fez um estudo com 17 mil destes em 2 ondas, num determinado momento, e com um ano depois pegou aqueles mesmos jovens e, num segundo momento, comparou. Então, pegou 17 mil estudantes do nono ao 12º ano, tá? Representando aí com a representatividade por sexo, tá? E faixa etária, em escolas secundárias do Canadá, observou associações longitudinais, ou seja, comparando a primeira onda, vamos supor que hoje, 19 de dezembro, a primeira onda, e quando for em dezembro de 26, eu vou pegar esses mesmos meninos e meninas e acompanhar e comparar, aplicar os mesmos testes com eles e ver se teve diferença. É isso. Então, isso é uma associação longitudinal ao longo do tempo. Observou o tempo gasto em cada tipo de telas e os sintomas de ansiedade e depressão. Ou seja, a intensidade das associações variou conforme o tipo de tela. Combinando com aquele estudo anterior, o smartphone foi a que apresentou maior relação, maior associação do uso de tela com ansiedade e depressão, comparando com o computador. E concluiu que o aumento da duração da tela estava associado a um aumento adicional nos sintomas de ansiedade e depressão, ok? Então, assim, um estudo totalmente, um desenho totalmente diferente do anterior, que foi uma revisão sistemática, tá? Então, vejam como ele tem desfechos, né? Como é plausível, né? Como é, eu diria, necessário, urge políticas públicas que, de alguma forma, diminua o tempo de tela de adolescentes e jovens, tá? E aí precisa pensar, né, em que alternativas, né, poderemos oferecer para essas crianças. Nosso estudo, estamos aqui naquela fase de tabulação, peguei um recortezinho, eles são 2.600 adolescentes e jovens. Pegamos 140, 143, né, de uma instituição de Pernambuco federal, só uma amostragem, um recortezinho, tá, gente? Isso aqui não é o resultado do nosso estudo, pelo amor de Deus, tá? Pegamos um recorte e vamos ver se essa prévia se tem a ver com os estudos que apresenta aqui no Brasil. Então, 66% meninas, 46% eram meninos. O que foi que nós constatamos? 97% deles usa televisão, tá?
Aliás, 84% usa televisão e 97% usa smartphone, tá? Usam. Então, 76,6% excedem 3 horas por dia de tempo de tela. Eu nem considerei como ponto de corte duas, eu botei três, 76%. Vê, lá na minha primeira tela, lá nas primeiras, uma revisão sistemática a nível de Brasil, que sumarizou 16 ou 17 estudos por aí, menos de 20, um pouquinho menos, de todas as regiões do Brasil, mostrou 70,9% de extrapolar o tempo de tela. E aqui uma pequena amostra mostrou 76. Então, muito provavelmente, esses resultados estão muito próximos da realidade dos nossos adolescentes e jovens. Atividade física, aqui é que foi terrível, né? Moderada, apenas 47% declararam fazer atividade física moderada. Vigorosa, apenas 40%. Então, menos da metade dos adolescentes fazem atividade física como deveria, tá? Então, a gente vê que nós temos aí um futuro não tão satisfatório de população adulta, provavelmente com uma elevada incidência e prevalência de doenças cardiovasculares. Por quê? Porque os nossos adolescentes estão sedentários. 60% não faz atividade física vigorosa, tá? Isso é apenas uma amostra. Eu não posso extrapolar esse resultado, dizer que é o Brasil todo, tá? Eu estou apenas trazendo insights, comparando com outros estudos que têm resultados semelhantes. Muito provavelmente, tá? Já estamos aí tabulando e vendo que as telas estão envolvidas nesta associação. O resultado do estudo é que vai dizer por que, ao invés de estar fazendo atividade física, eu estou na tela do celular, do tablet, do computador. Então, o que foi que observou preliminarmente? Um elevado padrão de uso de telas, baixo nível de atividade física, predisposição para efeitos negativos na saúde física e mental, predisposição para obesidade, diabetes 2, tipo 2, doença cardiovascular, ansiedade, transtornos depressivos. Portanto, urge a necessidade de ampliar políticas de promoção para esses jovens, né, sair um pouco mais das telas e desenvolver mais atividade física. Então, algumas considerações que nós trazemos nesta fala com relação à relevância, por que é importante estudar sobre telas, pessoal? Porque a necessidade de abordar as relações do uso das telas com a saúde física e mental de adolescentes e jovens. Nós estamos lidando com uma população de adolescente e jovem adoecida, tá? Com qualidade de vida ruim, sedentária, muito dependente das telas, certo? Então, esse é uma problemática que os gestores públicos, gestores da saúde, da educação, famílias, né? Não podemos eximir a família, o pai, a mãe dessa responsabilidade, né? Para pensar estratégias para esses jovens saírem mais das telas. Relevância para a educação, para as escolas também, porque as pesquisas buscam evidências científicas para apoiar práticas educacionais voltadas para a promoção da saúde mental desses adolescentes. E as políticas escolares, as normatizações que as escolas devem adotar, como determina a lei, elas precisam sair do papel, ir para o campo de prática e propor alternativas. Nós já conversamos nós estivemos em escolas coletando dados depois da lei. Algumas, a maioria, nada mudou. Uma minoria, os próprios alunos relatarem. Isso não é estudo, não era objeto do nosso estudo, não era objetivo, não investigamos nada sobre isso, mas conversando com eles, alunos dizerem que melhorou muito depois da proibição, porque eles estão conversando mais, brincando mais, jogando mais bola, para quem gosta de futebol, jogando mais vôlei, quem gosta mais de vôlei, e os professores disseram um alívio
a gente achava que ia ser mais difícil. Então, quem sabe daqui a um ano, dois ou três, além de comportamentos diferentes, teremos estudos apontando a eficácia da lei. Quem sabe? É o que nós desejamos. E para as políticas públicas, os resultados dos estudos, eles vão orientar políticas para o uso consciente de telas, para promover saúde física e mental dessa população, tá? Então, é uma questão de saúde pública, é uma questão que vai além, que extrapola o âmbito familiar, tá? E os gestores, tanto é que a Austrália é um exemplo disso, teve que botar uma lei duríssima, está sendo muito criticado pela imprensa, por algumas autoridades e pelos interessados economicamente, as big techs, lógico, tá? Que é uma lei duríssima que vai impor milhões em multas para as big techs que não cumprirem. Eu gostaria de agradecer, tá, ao professor Ricardo, ao orientador, professor Ricardo Freitas, agradecer ao colega Jânio, que é doutorando também, esteve comigo ainda em todas essas etapas do nosso trabalho e peguei material dele também na elaboração desta oficina. Agradecer também à graduanda Alessandra Galvão, graduanda de fisioterapia, que ajudou também na arte, na divulgação, tá? Agradecer ao grupo de pesquisa, Projeto Telas, tá? Que é coordenado pelo professor Ricardo. Agradecer à Universidade de Pernambuco, ao programa de pós-graduação em pediatria, que me permite estar aqui pesquisando, estudando, aprendendo a cada dia. E, claro, não poderia deixar de agradecer a todos vocês que participam deste encontro. Aqui deixo meus contatos, e-mail. Siga o Psicometria UPE, está lá no Instagram, é a página do nosso grupo, certo? Tem lá as informações, estudos, pesquisas, então a gente está sempre divulgando lá, tá? Algumas referências,